Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, sejam bem-vindos a mais uma aula de hipnose, PNL, coaching, uma aula de desenvolvimento humano. Na verdade, aqui no INER, nós aprendemos a se desenvolver, aprendemos estratégias que nos permitam ir além, desbloquear aqueles impeditivos do passado e seguir em frente. Pelo menos é isso que eu espero que esteja acontecendo com vocês. Bem, vamos ver quem está aqui comigo. Quem é que está aqui no YouTube? Olha só, tem muita gente. Muito boa noite. Muito boa noite, excelente noite a todos. Muito boa noite. Diga aí de que cidade você está falando, está dando boa noite hoje. Goiânia está presente aqui. Olha, já tem pessoas de Goiânia. Que mais? Vamos lá, pessoas de Brasília, pessoas de todo o Brasil conectado hoje aqui comigo. Hoje a aula vai ser incrível. Hoje nós vamos fechar a estrutura base da programação neurolinguística, né? Que forma a base de todo esse processo, e vamos dar ênfase hoje à linguagem. Então você hoje, depois da aula de hoje, você vai aprender a se comunicar melhor, a desenvolver a sua capacidade verbal. Ontem a gente viu a capacidade de se desenvolver não verbal e hoje a gente vai dar ênfase à parte verbal. Bem, quando a gente pensou e começou a estruturar a PNL, vocês lembram da estrutura base do que a gente viu? Ou seja, a PNL ela é centrada na ideia de que você percebe o mundo por meio dos seus 5 sentidos, né? E essa percepção ela vem a partir da sua experiência, da sua interação com o meio, a forma como você brinca com seu filho, como você trabalha, ou seja, o que você faz, né? E tudo que você faz desenvolve em você algum tipo de aprendizado. Você está aprendendo alguma coisa, né? Ou você está aprendendo a fazer aquilo de uma forma melhor, ou você está aprendendo a não fazer aquilo, né? Agora, o fato é que o que vai definir a forma como a gente aprende com essas interações, essas experiências com o mundo, vai depender muito dos nossos filtros internos. E vimos que nós temos basicamente 3 filtros internos. E esses filtros, eles estão interferindo diretamente com a realidade. Vocês lembram desse filtro? Vocês lembram desses filtros, pessoal? Quem é que lembra desses filtros? Quero saber se vocês estão ligados aí, ó. Se vocês lembram de que filtros são esses, né? Os filtros que permitem que quando a gente acessa a estrutura profunda, a gente resgate aquilo que é mais importante, né? Ou seja, quando eu tenho essa experiência externa, essa realidade externa, essa representação externa, e eu trago isso e armazeno isso por meio das minhas representações internas, isso tem um distanciamento. E esse distanciamento ocorre justamente porque a minha psique vai filtrando essas informações. Como é que ela filtra essas informações? Quais são o nome desses filtros? Nós vimos que esses filtros são os filtros de deleções. Olha aqui, o pessoal aqui já respondeu, ó. Deleções, distorções e generalizações. Lembram disso? Deleções, distorções e generalizações. Esses filtros, eles estão essencialmente na própria linguagem, por isso que eles são conhecidos muitas vezes como os filtros linguísticos, né? E Bandler e Grinder, quando eles estudaram a PNL, eles fizeram algumas experiências muito loucas com essas percepções da linguagem, né? E essas percepções, elas, de alguma forma, elas interferiam na forma como as pessoas enxergavam o mundo, né? Então, por exemplo, eles viam que algumas pessoas enxergavam algumas cenas maiores, outras menores, algumas cenas com um som muito alto, outro som baixo, né? E que isso determinava a importância e impacto emocional que aquilo tinha.
E que quando eu iria falar sobre isso, quando eu falaria sobre isso, eu automaticamente iria gerar mais ou menos as mesmas estruturas linguísticas. Ou seja, eu quando fosse resgatar isso no meu armazenamento, eu também iria distorcer, deletar, né? Isso é facilmente entendido quando a gente pensa no jantar de ontem, né? A gente pensa assim, nossa, o jantar de ontem, como é que foi? Aí você, cara, foi bom, foi legal. Ou seja, essa informação ela não tem quase informação nenhuma, na verdade, né? Mas se você perceber, ele está resgatando essa experiência na memória. E aí quando você faz perguntas, atenção, nós vamos começar a entrar no dia de hoje, hein? Quando você faz perguntas, você enriquece esse mapa, você extrai esse conteúdo interno, você faz com que a pessoa tire o conteúdo do inconsciente e mande para o consciente. Essa transferência foi algo que deixou a PNL, que deu notoriedade ao Grinder e o Bandler, né? Foi a partir daí, dessa percepção que eles tiveram, que não é nova, né? Na verdade, ela veio sendo evoluída aí no decorrer dos tempos. Ela foi muito bem conceituada, né? pelo Chomsky e também pelo o Gregory Bateson. E ele chamou essa linguagem, o próprio Gregory Bateson, que era um filósofo, né? De uma linguagem transcendental, né? Ou seja, gerava de uma forma generativa mudanças. Se você mudasse a sua forma de pensar linguisticamente, não é mudar uma expressão, tá, pessoal? O pessoal faz uma confusão, uma distorção com esse negócio. Não é mudar uma expressão, é mudar a estrutura linguística da tua mente. Perfeito? É como você pensa, né? E isso poderia gerar resultados incríveis na vida das pessoas, né? Então, a esse processo, a PNL, o Bandler e o Grinder, né, chamaram de metamodelo. Por que meta? Porque está acima dos outros modelos linguísticos. Então, o metamodelo linguístico da PNL, ele é baseado nessa estrutura linguística de deleções, distorções e generalizações. E como é que você... E o que é que você tem a ver com isso? É que se você souber fazer as perguntas, organizar as perguntas de uma forma lógica, você pode extrair o que a mente do sujeito está deletando, você pode extrair, enriquecer, resolver, né, dar mais entendimento à mente, o que a mente do sujeito está distorcendo, e você pode eliminar aquelas distorções que talvez a pessoa esteja tendo ou criando, e também, claro, muitas vezes excluindo ou generalizando, colocando tudo dentro da mesma panela, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre o metamodelo linguístico da PNL. Perfeito? Para falar sobre o metamodelo da PNL, eu vou ilustrar para vocês com um ato de ilusionismo, perfeito? Um ato de ilusionismo, somente a título de, vamos dizer, para que vocês possam fixar isso melhor, tá? É uma atividade artística, né? O Bandler incentiva muito a gente a utilizar a arte para demonstrar os conceitos, né? Nas minhas formações de PNL, a gente coloca um teatrinho, às vezes a gente coloca uma paródia para o pessoal fazer, uma representação, ou mexer com tinta, ou criar uma música, porque nós acreditamos que quando você está desenvolvendo essas habilidades artísticas, muitas outras habilidades estão por tabela. Então, vou fazer um ato de ilusionismo para vocês. Atenção! Acho que vocês vão gostar, hein? Para você pode até fazer esse ato em casa, vai ser bem legal. A gente vai ilustrar aqui as distorções, as deleções e as generalizações, essa é a ideia. Com esse ato você vai poder fazê-lo até em casa mesmo. Você vai comprar uma cartolina branca. Atenção, olha, uma cartolina branca. Quem que lembra que tipo de gesto é esse aqui? É um gesto ilustrador. Lembra que nós vimos isso ontem?
um gesto ilustrador. Então eu estou ilustrando o que eu quero. Então eu quero uma cartolina branca com círculos vermelhos. Então você vai cortar uma cartolina branca e círculos vermelhos. E esses círculos vermelhos, você vai prepará-los e colar de lado e você vai colando alguns círculos na cartolina. Então atenção agora, saia do chat, fica atento a mim agora, que eu vou te mostrar como você pode, agora, nesse exato momento, aprender como gerar esses processos imaginativos. Então, o que é que vai acontecer? De um lado da cartolina você coloca um ponto. Do outro lado você coloca 2, agora são 3, 4 pontos. Entenderam, pessoal? Foi fácil? Foi muito fácil, não foi? Não foi fácil, não? Vou mostrar de novo. De um lado da cartolina você coloca um ponto, agora são 2, 3, 4 pontos. Ficou fácil, não ficou? Ah, ficou muito fácil. Você deve estar pensando assim, mas Eduardo, como que isso acontece? Como que uma cartolina de 2 faces parecem ter 4? Porque nós temos essa ilusão cognitiva. Isso ocorre por um motivo bastante simples. A nossa mente ela está programada para deletar. Olha só que coisa curiosa. No momento em que eu mostro a cartolina e essa cartolina tem apenas um ponto, a sua mente deletou uma informação muito importante. Por que a sua mente deletou? Porque ela generalizou. Então ela começou generalizando. Como é que ela fez isso? Ela comparou essa face da cartolina à face de um dado. E ela acredita que isso aqui é um dado. Olha só que coisa louca isso. Então, como ela acredita que é um dado, ela generalizou, ela coloca isso dentro da caixinha cognitiva onde tem um dado. Porque você diz assim, cara, só tem um dado desse jeito. Mas na verdade eu tenho 2 pontos. De forma que quando eu cubro aqui eu pareço ter um ponto. Olha só, foi deletado porque ela generalizou. Ao mesmo tempo que se eu virar a cartolina eu pareço ter 3 pontos. Ou seja, ela distorce, ela cria a realidade. Aqui ela tira um pouquinho da realidade e aqui ela cria a realidade. Então aqui a sua mente está deletando informações, não está percebendo isso, porque ela generalizou, e aqui ela está distorcendo, ela está criando realidade. Interessante isso. O mesmo acontece com o outro lado da cartolina. Quantos pontos eu tenho aqui? Parece simples, só tem 2 pontos. Mas olha só que coisa curiosa. Do mesmo jeito que você aprendeu no outro lado da cartolina, seguramente você aprendeu novamente. E toda vez que você aprende, você generaliza de novo. Então você já está esperto. É quando a gente diz assim, nada rapaz, esse cara não me engana mais. Eu sei que ele está escondendo um ponto, porque agora ele não tem mais um ponto. Do mesmo jeito, então eu já sei que aí ele não está me escondendo mais. Do mesmo jeito que aqui parece ser 4 pontos, eu já sei que aqui não tem um 4º ponto. Ou seja, sua mente aprendeu exatamente como tudo acontecia. É esse aprendizado que faz com que a gente evolua. É esse aprendizado que permite que você siga em frente. Porque são esses aprendizados que fazem a sua mente não ter mais esforço. Por exemplo, se eu mostrar de novo essa cartolina e perguntar quantos pontos eu tive aqui, quantos pontos eu tenho aqui, você já fala automaticamente quantos pontos? Quantos pontos eu tenho aqui, pessoal? Você já deve estar pensando, 2, 2, 2, aqui ele está criando. Mas aí é que está a sacada. A PNL a gente aprende que as coisas estão mudando muito rápido. E se elas estão mudando rápido, você tem que ficar muito atento. Porque de repente você pode até perceber que aqueles pontos que faltavam, na verdade, eles estão sendo criados com uma nova realidade. Temos que aprender a questionar essa realidade, porque senão a gente corre o risco de acreditar que estamos sempre com a mesma realidade. E na verdade, ela é sempre uma nova realidade. A PNL te permite que você possa ir além, questionar sua realidade e perceber
que a todo momento estamos aprendendo algo novo. É um novo aprendizado para enxergar uma vida diferente. Obrigado, pessoal. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro agora as generalizações, distorções e as generalizações? Perfeito. Então, depois desse ato de ilusionismo, né, para que a gente possa aquecer nossos neurônios, né, isso permite que a gente comece a perceber o que nós estamos deletando e distorcendo. Esses filtros cognitivos, né, eles são conhecidos como filtros linguísticos. Nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre linguagem. Perfeito? Sobre linguagem. Então, vamos lá. Então, esses filtros, eles são esses aqui, ó. As deleções, as distorções e as generalizações. Estamos o tempo inteiro distorcendo, generalizando e deletando. Então, vem comigo aqui, ó. Opa, apertei o botãozinho errado. Ai. Nós vamos desmobilizar esse cenário daqui a um tempo. Vai deixar de existir. Bem, então, se nós pudéssemos fazer uma ilustração sobre isso. Você vai ter aqui, nessa camada, a sua experiência. A experiência, ela é percebida pelos sentidos a partir dos 5 sentidos, né? Visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo. Aprendemos a experiência, toda interação que a gente tem com o meio. E essa interação nos permite que a gente vá aprendendo. E nessa interação, eu vou deletando, distorcendo e generalizando. Então tem que ficar atento. O que faz com que eu possa ter o melhor aprendizado? É uma palavrinha que eu vou deixar ela em evidência aqui para vocês, ó. Ela começa com F e termina com O. Vamos ver se vocês descobrem que palavra é essa. Começa com F, hoje vai ser cheio de jogos o curso. Vai ser cheio de jogos. Ela começa com F e termina com O. O que define o que você vai ter na sua experiência, já que estamos o tempo todo distorcendo, generalizando e deletando a realidade. É o nosso? Respondam aí. É o nosso? O pessoal já acertou. O pessoal bem inteligente dessa turma, né? É o nosso foco. O foco, ele é uma lanterna. Então imagina uma lanterna, olha aqui, uma lanterna, perfeito? Tem uma luzinha aqui, ó, essa lanterna, e ela ilumina aquilo que você quer enxergar na sua realidade. Vocês perceberam a vinheta do Inner? Eu vou até ver se eu consigo passar a vinheta do Inner de novo aqui para vocês. Nem tinha me preparado para isso. Vocês já perceberam a vinheta do Inner? Ó, vou passar aqui a vinheta do Inner para vocês. Olha só que legal. A vinheta do Inner. Vê se faz sentido para vocês, ó.
Olha só, pessoal, é um farol, essa é a vinheta do Inner. Ó, ela é um farol, ela vai girando de dentro, primeiro ela ilumina dentro, depois ela sai. E aí é que a gente sai com a legenda. Interessante. Ou seja, nós acreditamos que o que vai fazer você se desenvolver não é somente o conteúdo que você tem, que você internaliza, mas o que você externaliza. É o que você coloca para fora, é o que você faz, é a sua prática, é a sua atitude, né? Então você tem que começar a praticar mais a PNL, a hipnose, tudo aquilo que a gente ensina aqui, o coaching, a inteligência emocional. A gente estava até pensando em dar um curso de inteligência emocional, porque a gente vê uns cursos de inteligência emocional aí que é tudo, menos inteligência emocional. Se fala muito de emoção, de emoção, de emoção, esquecem de falar da inteligência, né? A inteligência emocional é a união das duas coisas, né? Então, você tem que desenvolver inteligência por meio de estratégias lógicas que permitam você organizar o seu farol. Senão você vai olhar para o lugar errado. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja nesse momento aí na sua casa e você pensa: olha só, vou ficar olhando o curso. Então, seu foco vai estar em mim, no curso, no que eu falo. Se você estiver olhando o curso, vendo o curso e escutando música, assistindo seriado, você já vai ter o foco dividido. Você vai deletar muita informação que eu vou falar, você vai distorcer muita informação que eu vou falar e você vai generalizar muitas informações que eu vou falar. Então, tudo isso faz com que você acaba não desenvolvendo a sua capacidade de ter o máximo da tua experiência, né? A Patrícia está falando aqui: Eduardo, fala um pouco sobre inteligência emocional. Eu tive aula com o Dr. Daniel Goleman, né? Eu fui aluno dele, que criou a inteligência emocional, né? E a gente aqui no Brasil distorcemos muito, né, a inteligência emocional. Trouxemos uma mistura de PNL com inteligência emocional, com hipnose, acaba juntando tudo. Mas, na verdade, a inteligência emocional, ela prega o desenvolvimento de 5 inteligências básicas, emocionais, e a inteligência lógica, né? Você não pode ficar somente com as inteligências emocionais. Isso foi, inclusive, uma atualização que o próprio Daniel Goleman fez. No primeiro livro dele, ele foi extremamente criticado pela própria academia porque ele chegou a comentar no livro, nas primeiras versões. Eu tenho a primeira versão do livro, né? Onde ele afirmava que a inteligência emocional é mais importante do que a inteligência racional. E a gente hoje sabe que não é, perfeito? A sua inteligência estratégica, ela é tão quanto importante como a emocional. Inclusive, quando você tem uma boa inteligência estratégica, quando você se conhece, quando você conhece o que você faz e como você faz, isso melhora e regula a tua inteligência emocional. Então, as duas, elas se complementam, elas não são excludentes. Você não pode ficar só na parte emocional sem desenvolver a sua parte inteligência, né? Capacidade de distinção, de ver padrões, de identificar estratégias, né? Capacidade de você modelar. O que é modelagem? A modelagem nada mais é do que você definir estratégia naquilo que você está vendo, que você está fazendo, né? Modelagem é só um nome bonito. Então, foco. Então você tem aqui a experiência. Quando você armazena a experiência, você armazena em um outro nível. Esse nível, nós chamamos esse nível de estrutura .
profunda. Então, você, quando acessa essa experiência que você teve em formato de memória, você não acessa mais, tá, do jeito que você teve a experiência. Você já vai acessar isso como? Filtrado. Ou seja, esse caminho daqui para cá, ele já passa por um processamento e ele vai passar para cá filtrado. Olha só, filtrado. Já deu uma filtrada. Você já capta pouca informação. Se alguém perguntar para você como é que foi o curso de PNL, você talvez diga assim, cara, era um careca de terno. Ou então, cara, ele tinha um flip chart. Ele desenhava um funil parecendo uma boca, né? Ou você pode dizer, não, cara, ele tinha um pano de fundo muito bonito. Ou então, cara, ele falava sobre PNL, tinha uma ótima didática, o pessoal mais fala de mim, né? Mas... Ou seja, a estrutura profunda, ela já não pega todos os detalhes da informação, mas aí tem uma coisa ainda mais grave. A coisa complica ainda mais. Se você volta para trazer de novo esse processo, ele vai passar novamente por um funil. Isso nós chamamos a sua estrutura superficial. Ou seja, quando você vai contar essa história para outra pessoa, você distorce e deleta de novo. Ou seja, meu amigo, sabe aquela história do telefone sem fio? É o que você faz com sua mente o tempo todo. Jamais você vai contar uma experiência nem próxima de como ela realmente é. Você vai contar uma distorção, uma deleção, uma generalização louca. Porque ela depende muito das suas representações internas. E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar esse foco dessa lanterna aqui, ó, e mudar para a estrutura profunda. Nós temos que extrair informações da estrutura profunda. Porque senão nós vamos ter conversas superficiais. É aquela pessoa que chega assim, oi, tudo bem, e você? Tô ótimo. E aí, como é que estão as coisas? Rapaz, as coisas estão difíceis. Pois é, né? É isso aí, né? E o povo em casa? A casa tá bom. E aí, no teu, na tua casa? Tá bom também, tá indo, né? Tá difícil, cara. A gente adoeceu aí, foi mesmo, melhorou. Tá bom, cara, um abraço, tchau. Porra, bicho, que conversa é essa? Essa conversa, ela aconteceu aonde? Na estrutura superficial. Entende agora, pessoal? Agora, vamos ver um diálogo na estrutura profunda. Ô, Ricardo, como vai? Tudo bem? Cara, eu tô bem, minha saúde tá boa, o trabalho tá indo muito bem, meu relacionamento em casa, com a família, com os filhos, tá todo mundo com saúde, isso realmente estamos muito bem. E aí, cara, como é que vai o seu filho João? O João já tá com 10 anos, já tá estudando na escola, tá parado agora por causa da pandemia, né? E você, por onde você trabalha? Aonde você trabalha? Eu tô trabalhando na empresa X, lá eu estou exercendo a função de gestor de marketing, atuo com publicidade, com peças publicitárias, ou seja, isso é uma conversa, perfeito? Onde a pessoa dá profundidade ao que ela está falando, e não, oi, tudo bem, você bem? Tá tudo bem, tudo ótimo, né? Eu aceito todos os elogios que vocês me dão, eu recebo com muito carinho. Mas eu prefiro
os elogios em que a pessoa diz o que ela está gostando. Então ela diz assim, cara, a aula foi fantástica, a didática dessa aula, quando ele trouxe o conteúdo tal, foi ótimo. Eu digo, opa, agora eu sei o que ela está gostando. Porque se você falar no feedback para mim que a aula foi fantástica, eu fico sem saber o que foi fantástico. Será que ela gostou da minha roupa, por isso que ela foi fantástica? Será que ela gostou do meu ato de ilusionismo, que foi fantástico? Será que ela gostou do meu pano de fundo do cérebro se mexendo? Que foi... Eu não vou saber o que foi fantástico, né? Então, uma boa comunicação, ela parte de uma boa estrutura semântica. O que é uma estrutura semântica, Eduardo? Fale mais sobre isso. E aí vamos para a aula de português. Tem alguma professora de português aqui? Eu espero que essa professora não me corrija. Mas normalmente você tem em uma estrutura semântica simples, você vai ter o sujeito, depois você adiciona o que desse sujeito? Um verbo. E depois desse verbo, pode ser várias coisas, mas vamos colocar como exemplo aqui um objeto. Perfeito? Tem professoras aí no YouTube. Então você tem um sujeito, um verbo, objeto. Por exemplo, eu peguei esse mouse. Estrutura simples, né? Estrutura simples. Se eu começar a excluir alguma dessas palavras, ela já fica diferente, né? O objeto pode ser o predicado. Perfeito. Obrigado pela... Estou falando objeto aqui para ficar mais simples, né? Então, se eu digo assim, caiu a caneta, caiu a caneta, tá faltando o sujeito. Tá faltando o sujeito, não tá faltando o sujeito? Estou dizendo uma estrutura simples, né? Caiu a caneta, tá faltando o sujeito, o sujeito está oculto. Cadê o cara aqui, né? Que deixou a caneta cair? Cadê esse rapaz? Você é a primeira coisa que você se pergunta, né? Quem derrubou essa caneta, né? Se você diz assim, jantei ontem, aí você diz assim, porra, bicho, peraí, calma. Com quem você jantou? Onde você jantou? O que você comeu? Vocês começam a perceber isso? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Porque tudo isso está sendo deletado nessa expressão. Eu não sei, cara. Uma pessoa que diz assim, machuquei-me muito. Machuquei-me muito, viu? Ontem me machuquei muito. Machuquei muito. Cara, machucou o quê? Como você se machucou? Quem machucou você? Todas essas informações, elas foram ocultadas. Então, essa expressão, ela está cheia de problemas. Ela está pouco ou quase nenhuma, né? Ela precisa de muito complemento. Então, quais seriam as principais perguntas que nós faríamos? Nós faríamos uma pergunta do tipo, vamos anotar algumas o quê? O quê? E aí nós vamos adicionar duas perguntas chaves aqui. O que especificamente? E o que exatamente? Então, quando alguém chega para você e diz assim, olha, cara, eu tô depressivo. O que é depressão para você especificamente? Eu tenho que entender o que é depressão. Porque depressão pode ser uma tristeza. Inclusive, essa é uma palavra que tem muitos significados. Não sei o que é isso.
Se eu não sei o significado dessa palavra, eu mesmo vou atribuir esse significado. Quando eu atribuo esse significado, o que ocorre? Eu distorço. Perfeito? Então, eu vou ter que perguntar para a pessoa, o que especificamente é isso para você? Né? Outra pergunta-chave nesse processo. Vamos lá, colocar aqui. Número 2. Onde? Com quem? Quando? Isso são perguntas importantíssimas. Né? São importantíssimas. Porque se eu não respondo... Uma pessoa chega para você e diz assim, cara, eu estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva. Primeira pergunta, de quem você está com raiva? E aí a gente não tem o hábito de fazer esse tipo de pergunta. Qual é a pergunta que a gente faz? Por quê? Para ferrar tudo, né? É a tal do porquê. Meu Deus do céu, eu não sei como é que isso entrou dentro da nossa linguagem de forma tão enraizada. É uma porqueirada danada, é tanta gente perguntando por quê. Você sabe o que responde o porquê? O porquê eleva o estado emocional e só reforça aquele argumento que a pessoa está falando. Então a pessoa diz assim, eu estou com raiva. Você, por quê? Ah, porque eu estou com raiva, aquele cara não vale nada. Aquele cara é um cara safado, rapaz. Aquele cara, você não acredita, ele saiu de casa hoje e ele foi assistir o jogo do Flamengo contra o Bangu. Escondido, ficou escondido lá no Maracanã. Estou com raiva dele. Pô, pelo menos a gente sabe o que é que ele está com raiva. Né? Então, você tem que explorar o que, onde, quando. Senão, você vai ficar criando esse cenário. Você não vai saber por quê. Pô. Né? Você não vai saber por quê. Outra pergunta-chave dentro dessa estrutura de metamodelagem é essa daqui, ó. Comparado ao quê? Comparado ao quê? Ou seja, quando alguém chega para você e diz assim, ó, eu estou, olha, essa reunião aqui tá terrível. Aí você, a primeira pergunta que você faz, né? Comparada ao quê que essa pergunta está terrível? Porque se você não tem um viés de comparação, você não tem como saber o que aquilo ali é bom ou ruim. É comparada ao quê? Essa que é a verdade. Essas perguntas, elas devem ficar no teu vocabulário corrente. Você tem que ficar fazendo essas perguntas constantemente. Agora, não faça essas perguntas e a minha obrigação aqui de um trainer faça essa pergunta com elegância. Né? Nós estamos vivendo um momento que a gente tem percebido, né, que o ato de você falar de uma forma mais grosseira, de você falar de uma forma muito direta, não está funcionando. Né? Ou seja, não adianta você querer ganhar no grito. Porque quando você quer ganhar no grito, você pode até ganhar uma ou duas vezes, tá? Mas depois você vai perder. Então a PNL ensina para você uma estrutura mais elegante para que você possa estruturar a tua linguagem. Por exemplo, você pode perguntar assim, no lugar de você perguntar para ele, mas olha só, cara, o que é isso aí que tu tá sentindo? Pô, o cara vai ficar chateado contigo, pô. Você pergunta assim, cara, eu tô curioso para saber, assim, meio curioso, o que é isso, cara, especificamente que você tá
está sentindo, né? Então você traz esse processo de uma forma mais natural, né? Ou seja, com uma forma de curiosidade e não de entrevista, né? Porque senão a pessoa fica... O pessoal está perguntando o que tem aqui, né? Especificamente, exatamente, tá? Senão as pessoas ficam num nível de entrevista, né? O que é isso especificamente? Sabe aquela... Você está em casa, né? E chega seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, né? Seu namorado. Onde você estava? Fazendo o quê? Com quem? Todas essas perguntas estão certas. Só que colocadas de uma forma sem rapport. Perfeito? Sem rapport. E é isso que nos faz muitas vezes se distanciar das pessoas. Então essas perguntas, elas têm como objetivo eliminar essas deleções semânticas. Uma outra que você deve colocar aí também é a palavra como. E aí nós vamos adicionar aqui o sabe, como complemento do como. Algo que normalmente eu faço. A pessoa diz assim, cara, eu acho que eu não tô bem não, cara. Eu acho que eu tô com Covid. Agora que a gente escuta mais, né? Aí você pergunta, como você sabe? Né? Porque quando eu falo como você sabe, eu estou eliminando as distorções. Porque eu peço para o cara trazer para dentro do processo dele, dentro da realidade dele, os elementos, as evidências sensoriais, para dar um direcionamento, né? Perfeito? Como você sabe? Outra pergunta-chave. Baseado em quê? Baseado em quê? Baseado em que evidência? Baseado em que evidência você sabe que você sabe disso? Perfeito? Tem um povo que é maluco demais, cara. E quando o cara chega pra você assim, tem uma galera que chega de um jeito que você diz assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço? A pessoa chega pra você e diz assim, eu tô sentindo que você não tá bem não. Aí você diz assim, não, eu tô bem, cara, eu tô bem, ó, tô bem, tô alegre aqui. Aí ela chega e diz, não, tá não. Eu digo, não, cara, tá, você tá bem. Não, tá não. Não, tá, você tá bem. Não, eu tô bem, não se preocupa não. Não, você não tá não. Claro, ele não pode saber como você está. Isso é uma distorção. Só quem pode saber como você está é você ou um exame clínico. Um exame. Então, usar das estruturas linguísticas que podem extrair o máximo de informação. Outra que eu gosto bastante, ainda dentro do cenário aí das distorções. O que te faz acreditar nisso? O que te faz acreditar nisso? O que te faz acreditar nisso? O que te faz acreditar que... O que te faz acreditar? Eu não tô me referindo dizendo que aquilo ali é uma mentira. Eu tô apenas querendo saber qual é, o que é que faz acreditar nisso.
É isso, somente isso que eu estou querendo fazer, saber, né? Perfeito? Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando aqui, né? Ah, isso aqui é perguntas poderosas, né? É TCC. Então vamos lá. Perguntas poderosas. Perguntas poderosas é isso, é o contrário, tá? O coaching, ele veio muito depois da PNL. Então o coaching, ele só se estruturou depois que a PNL já tinha descoberto isso. Isso aqui foi criado na década de 70, 1970. Os caras começaram a trazer isso dentro desse contexto, né, ainda na década de 60, né? Então, não existia nada de coaching, nada disso, né? Isso veio depois do Timothy Galloway, já foi quase na década de 80. A galera pegou isso dentro desse processo, né, e colocou com esse nome de Perguntas Poderosas. O Aaron Beck, que criou a terapia comportamental cognitivo, né, que faz parte do bojo ali da psicoterapia, ele foi durante muito tempo professor de hipnose na Associação de Psicologia Americana, né? E ele também pegou um pouquinho dessa estrutura de metamodelo. Então, só para que vocês estejam claros sobre isso, desde a análise do comportamento, a quem desenhou essa estrutura foi o Bandler e o Grinder. Eles criaram essa estrutura de perguntas organizadas. Aí o que veio depois, isso existia já, todo mundo, essa era a pergunta gerais, né? Isso é perguntas gerais. Agora o Grinder e o Bandler, eles estruturaram isso, né? Mesmo depois de Chomsky, depois de Vygotsky, que também estruturou a linguagem, mesmo depois de Piaget, que também já falava um pouco sobre Lacan, que tinham uma estrutura linguística representacional para gerar terapias, mas o Bandler e o Grinder, a genialidade deles foi criar isso, um modelo dentro dessa estrutura que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Somente para esclarecer esses processos. Bem, e as distorções? Nas distorções, algo que é muito curioso nas distorções é que na maioria das vezes as distorções é uma generalização, nas generalizações, não, isso não é uma forma, na verdade o metamodelo, por isso que é chamado de metamodelo, né? O povo ensina essas porra de um jeito doido, né, rapaz? O metamodelo, ele é um modelo linguístico. Você pode utilizá-lo para qualquer coisa, para criar rapport, para influenciar, para persuadir uma pessoa, né? Inclusive, eu posso usar metamodelo para influenciar vocês, fazendo perguntas de um jeito que eu faça você ir pela minha linha de pensamento. Isso é um processo também de influência. Então, o metamodelo, por isso que ele é chamado de meta, porque ele está acima disso tudo, tá bom? E aí você vai usar em tudo, você vai usar em tudo que você quiser. Se você quiser, dentro do rapport, utilizar metamodelo, você pode, mas ele não é rapport. Rapport é outra coisa. Ficou claro? Isso é um metamodelo linguístico. O pessoal sai misturando as coisas. Vamos lá. Então, generalizações. O que são as generalizações? Generalizações é quando a pessoa quer colocar todo mundo no mesmo pote. Não é assim? E tem um povo que coloca, bicho. Esse curso é igual os que eu já fiz antes, né? Cara, esse negócio é generalizações. Eu conheço uma pessoa que tem muitas generalizações de longe. Você sabe quando é que eu conheço uma pessoa que tem muita generalização? É quando ela reclama muito. Eu falo isso sempre. Uma pessoa que reclama muito é uma pessoa que, na maioria das vezes, está com o mapa distorcido. Porque o que é uma reclamação? É você aclamar de novo aquilo que você, teoricamente, já subtende, se já é óbvio. Mas como você não consegue sair do seu loop, você continua falando a mesma coisa o tempo todo. Tem um povo que faz isso aí, hein? Olha, aqui você está em casa, né? Olha, você nunca deixa a roupa no cesto. Aí você, tá bom, vou deixar. Não, você nunca deixa a roupa no cesto. Eu fico falando o tempo inteiro para você. Eu já disse mais de 1000 vezes que você não deixa a roupa no cesto. Ou seja, ela está acreditando
que mesmo ela falando que a pessoa não deve colocar a roupa no cesto, ele não está aprendendo. Então ela repete a mesma coisa. A mesma coisa. E na maioria das vezes, aí quando ela vai significar isso, como é que ela faz? Todas as vezes é assim. É sempre do mesmo jeito. Você não tem jeito mesmo. Então, as generalizações, ela mais basicamente é isso. Ela é baseada ali no todas as vezes, ou sempre, né? Você acaba acreditando que não há saída, né? Não há saída semântica, né? Então, as generalizações, para elas a gente tem que questionar. Será que todas as vezes isso ocorreu? Todas as vezes? Será que isso foi sempre mesmo? Até quando eu estava fazendo, por exemplo, né? Isso acontece muito com os casais. A pessoa diz, você não me ama, você nunca me ama, você nunca me dá um presente. Eu disse, cara, nunca eu te dei um presente, nem quando a gente se conheceu, que eu te dei um beijo de presente, te dei aquela rosa, te levei para jantar. Realmente é. Mas você agora está diferente, mas diferente como? Estou do mesmo jeito. Será que você não está querendo enxergar uma pessoa diferente do que eu sou? Você não atualizou a sua mensagem, sua imagem interna? A pessoa pegou e teve um momento traumático com a pessoa. Depois de novo, ela começa a generalizar. A mulher foi traída pelo homem, depois foi traída pelo homem de novo, depois a terceira vez já começa. Todo homem não presta, esses homens não valem nada, rapaz. Será que todos os homens? Você conhece todos os homens da face da terra? Será que sempre, todas as vezes, as pessoas vão contrariar você? Nas generalizações, a pessoa também tem o hábito de também ir para um caminho de... Na verdade, a generalização é você colocar as pessoas dentro de uma caixa, né? Pessoa dentro de uma caixa, né? E aí, quando você coloca dentro de uma caixa, você acaba tendo um único limite para esse processo, né? E aí, a pessoa fica sem enxergar os limites, né? Então, isso é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Você pega uma parte da realidade que a pessoa está falando e generaliza para todo mundo, né? Isso é uma coisa interessantíssima. A forma como naturalmente a gente conduz o nosso foco para aquilo que a gente quer ver, né? Percebem, pessoal, que como a gente generaliza na nossa linguagem, né? Como a gente acaba colocando ali a nossa estrutura linguística para representar a totalidade das coisas. Então, temos tendências a rótulos. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o rótulo, ele gera isso, né? Ele gera isso. Então, é aquela pessoa que está... Por que você se incomoda? Você já percebeu por que você se incomoda? É porque você não quer aceitar a realidade do jeito que ela é. Você está querendo que a realidade se adapte ao seu modelo de mundo. Enquanto que você poderia lutar para mudar a realidade a partir da sua própria mudança. E quando a pessoa chega assim para você... Isso é a coisa mais doida do mundo. A gente tem que estar muito... olha o outro ali, ó. A sociedade é machista, Raquel, ó. Generalização completa, né? A sociedade, será que todo mundo da sociedade é machista, né? Então, esses rótulos, eles contribuem para que a gente possa ter uma visão cada vez mais reducionista da vida. Perfeito? A gente tem que evitar esses rótulos.
Isso é muito importante. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse: eu detesto essas pessoas, todas as pessoas ficam fazendo fofoca. Esse povo que fazendo fofoca, sabe? Eduardo ali, ó, vive falando da vida dos outros. Horrível isso, cara. Nossa, detesto esse tipo de coisa. A pessoa fala que não gosta de uma coisa e faz, velho. É uma coisa doida isso. É muito maluco. A gente não tem consciência dessas estruturas internas. A gente tem que ficar atento a esse diálogo. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Faz o seguinte, antes de você escrever no WhatsApp, em um grupo, em qualquer lugar, primeiro você escreve e lê. E se vê no papel da outra pessoa escutando aquilo. Cara, é coisa doida, né? A gente fala umas... olha eu generalizando, ó. A gente fala essas coisas. Gente quem para cara pálida? As pessoas, as outras. Eu não, as outras, né? As outras pessoas erram muito nesse tipo de coisa. Isso é normal. Todo mundo faz isso, sem exceção. Agora você tem que estar atento para que você não possa ter uma visão reducionista, minimalista da vista. Da vida, da vista não. Bem, outra coisa que normalmente a gente faz nas generalizações é a expressão eu tenho que ir. Mas como assim eu tenho que ir? Eu tenho que fazer isso. Eu preciso, sabia? Eu preciso fazer esse bolo. Eu preciso ir na casa do vizinho. Eu preciso sair de casa. Eu tenho que fazer. E se você não fizer? E se? Essa estrutura eu gosto. E se? Um exemplo contrário. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Um exemplo contrário. E se eu tenho que comprar esse vestido? E se você não comprar? O que ocorre? É mesmo, né? Eu tenho que fazer isso. Mas se você não fizer, você vai morrer? O que é que vai acontecer? Fala pra mim. Será que você não está utilizando dessa generalização que a gente chama de um operador modal na tua vida para você só justificar que você emocionalmente está querendo desviar uma ansiedade? Isso acontece. E se? Ah, cara, eu não consigo aprender outro idioma. E se você conseguisse? Outra pergunta, para a gente fazer ainda dentro das generalizações. O que te impede? O que te impede? Olha, eu não consigo fazer um curso online em que as pessoas aprendam. O que te impede de fazer? Você está justificando a sua preguiça? Ou seja, são perguntas que vão extrair, enriquecer. Não é uma entrevista, entende, pessoal? Não é um questionamento. São perguntas para enriquecer o mapa da outra pessoa. E isso é bem importante. Eu acho que isso é bem importante. A gente acaba querendo justificar esses processos. Pessoal, para onde eu posso usar esses processos linguísticos? Para quê? Para quê? Vamos imaginar que você é um terapeuta. Você pode usar essas perguntas dentro da terapia?
Eu usei apenas algumas, tá, pessoal? Existem... na minha formação de practitioner, normalmente a gente aprofunda, é um dia de metamodelo, que eu estou ensinando em 1 hora aqui para vocês, é um dia inteiro, o povo sai com os miolos fritados. Essa é a ideia. Mas o seguinte, para que você fazer esse tipo de pergunta? Trazer consciência para a pessoa. Então, às vezes, pensa nessa hipótese, que talvez fazer uma pergunta seja melhor do que você fazer uma afirmação. Eu costumo dizer que se você quiser ter boas respostas, aprenda a fazer excelentes perguntas. Se você quiser ter boas respostas, aprenda a fazer excelentes perguntas. Anotem essa frase. É minha, inclusive. Ajudar a pessoa a ter mais consciências, abrir possibilidades. Muitas vezes a pessoa está fechada no mundinho dela, não tem possibilidades, né? Hoje mesmo, nós estamos aí com uma rotina de trabalho louca. A gente está sem parar. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, desde que teve a pandemia, que fechou aqui no Distrito Federal, que foi um dos primeiros estados, né? Foi na 2ª semana de março, nós estamos ligados todo final de semana, todo dia, preparando aula para vocês. Né? Tanto aulas complementares fechadas, né? Você tem uma ideia? Eu dou aula todas as noites fechadas, com convidados, o pessoal aqui sabe disso. Final de semana a gente dando aula e ainda os cursos complementares e ainda a gente está gravando cursos que nós vamos lançar lá na frente. Agora, você já imaginou se a gente tivesse feito se a gente não tivesse feito essa pergunta, o que te impede? Quando o pessoal disse, vamos fechar tudo, vai ficar todo mundo em casa. E a gente, cara, não tinha nada disso. Não sei se vocês chegaram a ver essa estrutura aqui. Então, o que a gente disse? Cara, nada, bicho. Eu fui alimentado, eu tomei leite, eu comi, eu sei ler, eu sei entrar no YouTube, eu tenho internet em casa. Graças a Deus eu tenho saúde, nem todo mundo tem saúde, mas graças a Deus eu tenho saúde. Eu não tenho nenhuma limitação física. Inclusive, eu fiz uma modelagem com um cara com uma limitação física, lá no meu último pratismo. O cara deu uma lição de vida para todo mundo, né? Cara, por que a gente tá reclamando da vida, mano? Não tá na hora da gente começar a pensar diferente? Deixar de dar desculpas, deixar de reclamar, porque eu vou falar uma coisa para você. Vou ser sincero para você. Toda desculpa e toda reclamação que você der, você tem razão. Por que você tem razão? Toda desculpa e toda reclamação que você tiver, você tem razão. Você está certo. Porque é baseado no seu mapa. Quanto a isso, nada eu posso fazer. Porque é baseado no seu mapa. Então, o que ocorre quando você se provoca a fazer algo além? Você vai além. Você vai além. Então, pensa comigo. O que te impede? Qual é teu medo? Enfrenta, segue em frente. Então essas perguntas, elas servem para a gente também ter um choque de realidade em nós mesmos. Curtiram? Show de bola, pessoal! Um grande abraço para vocês, beijo no coração de vocês, saibam que tem muito mais por vir. Sigam as redes sociais, se transformem num agente de mudança, siga o Inner, vem para cá que aqui você aprende de verdade. Tchau, tchau, bom final de semana, fiquem com Deus e saúde para toda a família, que é o que importa. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui, elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto,
é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível, que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que muitas vezes impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo!